Bom dia, alunos! Tudo bom com vocês? A gente está aqui hoje para ter mais uma aula de Matemática 3. Hoje é dia 21 de outubro e a gente vai realizar somente exercícios da nossa unidade 10, que está na segunda apostila de vocês, tudo bem? A gente correu bastante com o conteúdo semana passada, consegui dar todo o conteúdo, então hoje vocês vão descansar um pouco, vamos dizer assim, a grosso modo, e ter alguns exercícios apenas, tudo bem? Vou começar pelo exercício de número 4, então vou ajustando tudo aqui e já a gente inicia com a nossa resolução. Vamos iniciar então a leitura, vou começar lendo ele junto com vocês e depois a gente pega algumas informações e já vai resolvendo o nosso exercício. É um exercício da UFMG, Unidade Federal de Minas Gerais. Observe a figura a seguir. Nessa figura, AD é igual a BD, o ângulo C é igual a 60 graus e o ângulo DAC é o dobro do ângulo B. A razão AC por BC é igual a... Então ele dá pra gente uma figura mais ou menos parecida com essa aqui, certo? Exatamente, mais ou menos parecida com essa aqui. Não fiz certinho igual porque a gente não precisa disso. E ele dá algumas informações importantes que eu vou anotar aqui agora, tudo bem? Que ele fala que AD é igual a BD. Fala que o ângulo C é igual a 60 graus. E fala que o ângulo DAC é o dobro do ângulo B. Tudo bem? Então essas informações aqui ele deu pra gente. Além disso, ele quer saber então qual que é a razão de AC por BC. Ou seja, se a gente pegar o comprimento de AC e dividir pelo comprimento de BC, vai ser igual a quanto? Então ele pede isso aqui e essas são as respostas. As respostas que ele dá é em relação a essa razão aqui, AC dividido por BC. Ele pede para a gente descobrir. Primeiro, vamos pegar essas três informações que ele deu de importante e trazer isso já para o nosso triângulo, para nos ajudar. Então, AD é igual a BD. AD, que é esse lado aqui, AD é igual a BD, que é esse lado aqui. Então, ó, este lado tem o mesmo comprimento que este lado. Tudo bem? Ele fala que C é igual a 60 graus. Então, este ângulozinho aqui vai ser de 60 graus. E ele fala que DAC é igual a 2 vezes B. Como assim? Então, ó, esse aqui é o ângulo B. Vamos chamar ele de X já. Desde agora, chamar ele de X. E o ângulo DAC é igual a 2B, ou seja, igual a 2x. Tudo bem? Qual que é o ângulo DAC? DAC. É o ângulozinho que está aqui formando entre esses três pontos. Isso aqui, então, equivale a 2x. Professor, o que a gente faz agora aqui para resolver a nossa conta? Gente, vocês percebem que aqui tem dois lados iguais, tudo bem? A gente não sabe se esse triângulo ADB é um triângulo equilátero ou um triângulo isósceles, mas a gente sabe que esses dois lados aqui, pelo menos, são iguais. Ou seja, esses dois ângulos aqui vão ser iguais, tudo bem? Os dois ângulos que estão coladinhos aqui na nossa base, esse aqui seria a nossa base, os dois ângulos que estão aqui, eles são iguais. Então, esse ângulo aqui também vai ser igual a x. Tudo bem? Com isso, a gente tem que o ângulo A, no total aqui, vai ser igual a x mais 2x, que vai formar todo esse ângulo aqui no ponto A. O ângulo B é igual a x. E o ângulo C é igual a 60. Então, a gente tem que A é igual a... O ângulo A, né? É igual a 3x, que soma todos esses aqui. O ângulo B é igual a x. E o ângulo C é igual a 60 graus. Tudo bem? E a gente tem que A mais B mais C, ou seja, a soma desse com esse, vai ser igual a 180 graus, porque é um triângulo e a soma dos ângulos internos dele tem que dar 180 graus. Então, a gente tem que 180 graus é igual a 3x mais x mais 60 graus. O que a gente faz? Primeiro, esse 60 graus está positivo de um lado, vamos passar negativo para o outro. Vai ficar 180 graus menos 60 graus é igual 3x mais x, 4x.
180 menos 60, 120. 120 graus é igual a 4x. Em outras palavras, 4 que está multiplicando de um lado passa dividindo para o outro, vai ficar 120 sobre 4. X é igual a 120 sobre 4 graus. Que vai ser igual a 30 graus. Tudo bem? Então a gente descobre, por isso aqui tudo, que x vai ser igual a 30 graus. Esse x aqui vai ser igual a 30 graus. Consequentemente, aqui também vai valer 30 graus e aqui vai valer 60 graus. Gente, vocês percebem que aqui vale 60, aqui também vale 60. Consequentemente, esse ângulo também vai valer 60. Então, isso aqui vai ser um triângulo equilátero. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que um triângulo equilátero, a soma dos ângulos não. Cada um dos ângulos internos ele tem exatamente 60 graus? Exatamente. Então, isso aqui, o DAC, é um triângulo equilátero. E vocês percebem que aqui não está desenhado um triângulo nem um pouco equilátero para vocês. O que eu acho muita sacanagem do exercício. Por quê? Porque ele tem que dificultar, sim, algumas coisas para vocês. Mas isso aqui vai deixar muito mais difícil você resolver o exercício com ele dessa forma. Porque é muito difícil interpretar dessa maneira. O triângulo está muito diferente, esse triângulo aqui deve ser bem diferente também. Então, o que acontece? Se você for um cara da matemática, se você for muito bom e conseguir resolver só fazendo dessa maneira aqui, sem mexer em nada, pode ficar à vontade e continuar. Porém, eu não sou o cara da matemática, eu vou precisar novamente desenhar esse triângulo aqui, para daí, depois de redesenhado, a gente conseguir interpretar ele da melhor forma e daí sim a gente continuar o exercício. Vou mostrar para vocês mais ou menos como ele ficaria. Então, ó, a gente precisa gravar aqui C igual a 60 graus, esse aqui também é igual a 60 e D também é igual a 60. Tudo bem? E esses dois lados aqui são congruentes. Vamos fazer assim, ó. Isso. A gente faz novamente outro triângulo. Esse aqui é o triângulo exato como ele é realmente? Não, porque isso aqui foi só mais uma representaçãozinha, mas já dá para interpretar bem melhor. Então, ó, vamos fazer primeiro. Aqui era um triângulo equilátero, então aqui é igual a 60 graus. Aqui também vai ser igual a 60 graus. E aqui também vai ser igual a 60 graus. Tudo bem? E as informações que eles nos dão. AD é igual a BD. AD é igual a BD. E DAC é igual a 2B. DAC é igual a 2B. Então, aliás, não é aqui não, perdão. O ângulo DAC a gente descobriu que era 60, então B vai valer 30 graus. Na verdade, a gente descobriu que B vale 30 graus para depois descobrir que DAC vale 60. Se você não entendeu direitinho essa parte, é só voltar um pouquinho que você vai ver lá quando a gente descobriu isso. Então aqui é igual a 30 graus. Vocês percebem que DBA é um triângulo... Aliás, não vai precisar. A gente só vai usar essa parte aqui, então. O que a gente vai fazer? Ó, vocês veem que aqui é um triângulo equilátero. Então, se esse lado tem uma medida, esse outro lado e esse outro lado também vão ter a mesma medida, porque é um triângulo equilátero, lados de mesmo tamanho. Então, com isso, a gente tem que o lado AC é metade do lado BC. Por quê? Porque aqui tem, ó, supondo que aqui meça 20, tudo bem? Esse lado mede 20. Aqui também vai medir 20 e aqui também vai medir 20. Então, esse lado aqui vai ser sempre o dobro deste lado aqui, tudo bem? Ó, aqui tem 2 vezes o tamanho dele. Então, a gente vai ter que, por exemplo, vamos chamar AC de F, tudo bem? AC é igual a F. E BC, então, vai ser igual a 2F. Com isso, AC dividido por BC vai ser F dividido por 2F, que é a mesma coisa que meio.
1 dividido por 2. Tudo bem? É a mesma coisa que aqui, ó. Aqui tem 1 multiplicando f. 1 vezes f. Tiro f daqui, tiro f daqui. Fica meio, tudo bem? Então, a razão de AC dividido por BC vai ser igual a meio. Isso vai nos dar a letra B. Tudo bem? Então, exercício número 4, letra B, resolvido. Rapaziada, exercício de número 6 para vocês, tudo bem? Vamos começar lendo o exercício e depois a gente realiza ele aqui no quadro. Então, exercício número 6, observe a figura. Daí dá uma figura para a gente ver. Nela, A, 2A, B, 2B e X representam as medidas em graus dos ângulos assinalados. O valor de X em graus é... Então, ele dá aqui esse triângulozinho mais ou menos assim pra gente, né? E ele pede a medida do ângulo X, tudo bem? O X só aparece uma vez. Isso aqui já quebra com uma coisa que a gente às vezes tem na nossa cabeça, que é o quê? Professor, ele não deu nenhuma medida de nenhum ângulo pra gente, só deu letra. Como que a gente vai resolver? Tem como a gente descobrir uma medida com um número realmente, que é 100, 110, 120, seja lá qual seja o ângulo aqui? Tem como a gente descobrir ele só usando isso aqui mesmo, sem ter número nenhum, tudo bem? Eu vou mostrar isso pra vocês. Já puxei uma seta aqui, ó, para deixar pronto pra gente escrever qual que é esse ângulo. Tem como a gente descobrir? Tem sim. Por quê? Em relação a esse triângulo aqui, ó, esse triângulo que vai desse ponto até este ponto aqui. Isso aqui se trata de um ângulo externo. O ângulo externo a um ângulo interno é igual à soma dos outros dois ângulos internos, tudo bem? Se você não entendeu muito bem o que eu quis dizer aqui agora, volta lá no comecinho da aula da semana passada que vocês vão entender bem. Que é o quê? Esse ângulo aqui, ele vai ser igual à soma desses outros dois ângulos, que vai ser igual, então, a 3b, certo? Porque aqui vale b, aqui vale 2b, então aqui vale 3b. Com isso, a gente vai ter o quê? Percebam que este ponto e esse outro ponto formam outro triângulo. Então, a soma dos ângulos internos dele vai ter que ser... Aliás, vou lembrar uma coisa para vocês. Este ponto e este ponto formam um triângulo. Então, a soma dos ângulos internos dele tem que dar igual a 180 graus. Quais são os ângulos internos? A, X e B. Então, A mais X mais B é igual a 180 graus. Tudo bem? Só para mostrar para vocês por que eu escrevi isso aqui. Voltando aqui no nosso triângulo, este ponto, esse ponto. A soma aqui dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. Então, A mais 2A mais 3B é igual a 180 graus. Então, 3B mais A mais 2A é igual a 180 graus. Tudo bem? 3B mais A mais 2A, 3A, é igual a 180 graus. Esse 3A que está positivo de um lado, vamos passar negativo para o outro. Então, a gente tem 3B é igual a 180 graus menos 3A. Esse 3 que multiplica o B, vamos passar dividindo aqui. Então, B é igual a 180 graus menos 3A. Tudo isso dividido por 3. Por que eu estou fazendo todas essas operações aqui? Porque a gente consegue descobrir com isso o valor de B. E isso vai ajudar a gente a resolver essa equação aqui de cima. Tudo bem? Então, B vai ser igual a isso aqui. Ah, dá pra gente dividir, hein? Então, B é igual a 180 dividido por 3, 60. Menos 3A dividido por 3, menos A. Então, com isso, a gente descobre que B é igual a 60 menos A. Vou anotar aqui em cima, que a gente vai precisar apagar ali. B é igual a 60 menos A. A gente apaga essa parte para realizar outra conta aqui. Com isso, a gente tem que, então, A mais... Aqui a gente colocaria B, mas a gente acabou de descobrir que B é igual a 60 menos A. Então, vamos colocar 60 menos A. Mais o X
é igual a 180 graus. A gente tem A positivo aqui e A negativo aqui. A gente pode, ó, eliminar um com o outro. Então a gente vai ter que 60 graus mais x é igual a 180 graus. Esse 60 que está positivo de um lado passa negativo para o outro. X é igual a 160 graus, aliás, 180 graus menos 60 graus. Ou seja, x é igual a 120 graus. Isso vai nos dar a alternativa letra D. Tudo bem? Então esse aqui é o exercício número 6, bem tranquilo de fazer, a gente só precisa pegar algumas relações, algumas coisas que a gente aprendeu e aplicar aqui. A gente vai substituindo alguns números ali e a gente chega aqui, x é igual a 120 graus, alternativa D. O último exercício que eu vou realizar com vocês hoje vai ser o exercício número 5. A ordem ficou meio diferente hoje, né? Eu fiz o 4, depois o 6, agora eu vou vir para o 5. Porém, esse aqui era menos importante, então achei melhor dar prioridade aos outros dois antes, tudo bem? Vou começar lendo ele com vocês, óbvio, e depois a gente vem realizar esse exercício aqui. Sabendo que as retas T e S da figura abaixo são paralelas, considere as seguintes afirmações. E ele nos dá ali algumas afirmações, eu não vou ler elas agora, porque eu vou precisar ler elas depois de qualquer jeito, tudo bem? Porém, o que a gente vai fazendo? A gente já vai descobrindo aqui qual que é a medida do x, qual que é algumas coisas básicas aqui desse triângulo. Aliás, melhor ler antes, porque a gente já consegue direcionar o que a gente precisa fazer, tudo bem? Na figura acima temos um triângulo equilátero e um triângulo escaleno. 2. Podemos afirmar que o valor de x é igual a 70 graus. 3. Os ângulos 140 graus e 120 graus mostrados na figura são suplementares. 4. Podemos afirmar que temos um triângulo retângulo na figura. Gente, esse exercício tem duas maneiras de eu realizar ele com vocês, bem? Do jeito rápido e do jeito devagar. E eu vou mostrar os dois para vocês, que vocês vão ver que tem umas coisas que dá para vocês notarem e usarem isso a favor de vocês na hora das provas, certo? Então esse aqui é o nosso triângulo, mais ou menos. Ele falou que essas retas S e T são paralelas. Aqui está bem aberta, né? Está bem não paralelas, mas no desenho ele dá certinho para vocês ali. O que a gente faz primeiro? Então, a primeira coisa que ele fala, tem uma afirmação falando que x é igual a 70 graus. Como que a gente descobre esse x aqui? A gente consegue, ó, notar que esse 140 aqui e esse ângulo são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo também vai valer 140 graus. Com isso, a gente já descobre aqui. Outra coisa, dá continuidade aqui, ó. Isso aqui são duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, a gente já consegue descobrir esse ângulo aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma transversal, essa aqui são as duas paralelas. Então, esses dois ângulos aqui vão ser iguais. Tudo bem? A gente transfere o ângulo. A gente meio que arrasta esse ângulo para cá. Certo? Se você não entendeu essa parte, pode entrar em contato. A gente tem que a soma desses dois ângulos aqui tem que ser igual a 180 graus. E por quê? Porque isso aqui é uma reta. Então, esses dois ângulos têm que se complementarem, têm que se suplementarem aqui. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a 180 menos 120, ou seja, 60 graus. E aqui, esse ângulo reto, então a gente sabe que é igual a 90. Professor, o que isso nos ajuda a descobrir quanto que vale x? Lembra que eu ensinei vocês? Esse polígono aqui tem 4 lados, certo? Lembra que eu ensinei vocês a calcularem a soma dos ângulos internos de polígonos. No caso aqui de um quadrado, de um quadrilátero. O que vai acontecer? A gente vai ter que a soma dos ângulos internos vai ser igual a 360. Por quê? É o número de triângulos dividido por 180. Passou uma linha aqui, ó, vai ter esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Aliás, eu falei dividido, eu acho, né? Número de triângulos multiplicado por 180. Vão ser dois triângulos, 2 vezes 180, 360. Então, a soma dos ângulos internos dessa figura aqui vai ser igual a 360 graus. Se você não se lembra disso, volta lá um pouquinho em algumas aulas que eu vou estar explicando isso. Então, a gente tem que 360 é igual a 90 mais 140 mais 60. Tudo bem?
90 mais 60, isso aqui, aliás, e mais o nosso ângulo x que a gente quer descobrir, né? Isso. 90 mais 60, 150. 360 é igual a 150 mais 140 mais x. 140 com 150 é 290, a soma desses dois. 360 é igual a 290 mais x. 290 está positivo desse lado, passa negativo para o outro. 360 menos 290 é igual a x. X é igual a 360 menos 290, 70 graus. Com isso, a gente descobre que o nosso x aqui vai ser igual a 70 graus, tudo bem? Então, ele falava nisso numa das afirmativas ali, a gente já vai olhar. O que mais a gente precisa descobrir? Acho que só, né, gente? Tá certo aqui e a gente já consegue descobrir. Então, a gente teve todo esse trabalho para descobrir que x é igual a 70 graus, tudo bem? Vamos fazer aqui, ó, afirmativa 1, afirmativa 2, afirmativa 3 e afirmativa 4, certo? Eu vou colocar um V quando for verdadeiro e um F quando for falso. Então, na figura acima, temos um triângulo equilátero e um triângulo escaleno. Gente, se a gente olhar aqui os ângulos certinho, pode até ser que esse triângulo aqui seja equilátero ou escaleno. Mas isso aqui nem é um triângulo, isso aqui é um quadrilátero. Então, obviamente, é falso, porque ele fala que tem dois triângulos. Afirmativa número 2. Podemos afirmar que o valor x é igual a 70 graus. X igual a 70 graus? Verdadeiro, então. Tudo bem? Afirmativa de número 3. Os ângulos 140 e 120 graus mostrados na figura são suplementares. 140 e 120 graus mostrados na figura não são suplementares. Por quê? Suplementares são que a soma deles resulta em 180 graus. A soma de 140 com 120 vai ser igual a 260. Então, isso é falso. E 3. Na figura, temos um triângulo retângulo na figura. Isso. Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, isso aqui é verdadeiro, tá certo? A gente fez pelo caminho mais difícil isso aqui. Por quê? A gente não precisava ter feito nenhuma dessas contas. Porque se vocês olharem as alternativas, fala somente a afirmativa 1 é falsa. A outra fala que as afirmativas 2 e 4 estão corretas. A outra fala que todas estão corretas. A outra fala que tem 3 afirmações corretas. E a outra fala que todas as afirmações estão incorretas. Gente, a gente fez toda essa conta aqui para descobrir o quê? Para descobrir que o 2 era verdadeiro. Só valeu para isso. Por quê? Porque aqui falava que tinha dois triângulos. E a gente já conseguia só bater o olho e ver que não tinham dois triângulos. A terceira alternativa falava o quê? Que 120 e 140 eram suplementares. A gente não precisava de nada disso para saber que os dois não eram suplementares. Suplementares? Isso, eu coloquei eram suplementares. E a alternativa 4, na figura tem um triângulo retângulo. A gente não precisava ter feito nenhuma dessas contas também para saber se era um triângulo retângulo ou não. Então, ó, ficaria assim. Se a gente não tivesse feito tudo isso de contas, a gente conseguiria já o resultado dessas três já ao mesmo tempo. E não existe nenhuma alternativa lá onde, por mais que aqui seja falso ou aqui seja verdadeiro, não existe nenhuma alternativa lá que fale que tem alguma alternativa onde somente a alternativa 4 é verdadeira. Então, a única que poderia ser é a letra B, que fala onde a 2 e a 4 são verdadeiras, tudo bem? Então, a gente só olhando ali as alternativas e olhando bem por cima ali as proposições, a gente não precisaria ter feito nada disso. E esse teria sido o método mais rápido. Qual método a gente fez aqui agora? O método mais difícil, que é o quê? A gente fez toda a conta, descobriu 70, pá, viu transversal, paralelas aqui, fez toda a conta, certo? A gente não precisaria ter feito nada disso se a gente tivesse se tocado nesses pequenos detalhes. Então, gente, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida que tiverem nesse exercício, qualquer dúvida que tiverem em outro exercício, mandem para mim que eu vou estar tentando ajudar vocês, tudo bem? Então, semana que vem a gente já começa com a unidade 11 e boa semana para vocês.